O deputado Eduardo Bolsonaro disse hoje em entrevista à agência de notícias Reuters que espera novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e possivelmente até mais tarifas. Ele citou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu acredito fortemente que o ministro Padilha está incluso nessa lista de sanções. Eu vejo o secretário Rubio muito, como é que pode dizer, muito sereno na maneira como ele compartimenta a informação e ele não solta listas, etc. Mas eu acho difícil você imaginar que eles vão dar um recado ao governo brasileiro tratando de mais médicos, falando em sanções e isso daí não alcançar Dilma ou o próprio ministro Padilha. Eu converso agora com os nossos analistas de política, Caio Junqueira aqui em São Paulo e Jussara Soares no estúdio da CNN em Brasília. Jussara, boa noite. O que você apura quando se fala de Eduardo Bolsonaro e esses movimentos repetidos, redobrando a aposta, postando inclusive visitas à Casa Branca? Como está a imagem de Eduardo Bolsonaro nessa ação que ele está tendo nos Estados Unidos, Jussara? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Fica muito mais fácil para a esquerda e o presidente Lula, como a gente viu há pouco, fazer críticas diretas a Eduardo Bolsonaro pela atuação dele junto à Casa Branca, pedindo mais sanções ao Brasil. Mas, Márcio, pelas minhas apurações ao longo do dia, com integrantes da direita e do Centrão, Eduardo Bolsonaro vem sofrendo críticas, inclusive de pares, de aliados e pessoas muito próximas a eles que não concordam com essa subida do tom de Eduardo. O que me dizem é o seguinte: Eduardo Bolsonaro não dá sinais de que vai parar. E falam mais o seguinte: olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do deputado Eduardo, está às vésperas de julgamento, e o que eles dizem é o seguinte, que a atuação de Eduardo prejudica até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Eduardo ele virou um problema para a direita, porque como a gente diz no jargão jornalístico, às claras, né, assumindo isso publicamente, as críticas a eles ainda são bastante discretas, mas essas críticas começam a ser verbalizadas por integrantes do Centrão. Então, do mesmo modo, como o próprio Eduardo Bolsonaro já disse também que está sim no radar da Casa Branca e do Departamento de Estado americano sanções em relação aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, partido de direita, e também de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é do União. Ou seja, isso contraria o Centrão. O Centrão vem se afastando disso. Então, se em algum momento Eduardo pensava em ter algum tipo de apoio, a atuação dele não apenas tira qualquer tipo de apoio a ele, mas afasta também do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro essa atuação de parte do Centrão, que vê com muita restrição a atuação de Eduardo Bolsonaro, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, que atua ali, que tem andado por Washington, conversado com parlamentares, assessores da Casa Branca e também do Departamento do Estado americano e do Departamento também do Tesouro. Bem, só para chamar um pouco a atenção, o Eduardo Bolsonaro, ele entrou em rota de colisão, inclusive com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que é o PL é o partido que abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, além dos seus irmãos. Eduardo Bolsonaro tem reclamado publicamente que Valdemar não tem dado respaldo a ele, mas conversando inclusive com aliados de Valdemar Costa Neto, há uma série de restrições, por exemplo, e preocupações de quanto o PL, o partido de Bolsonaro, for atrelado a esse tipo de atuação, porque pode sobrar, pode ter sanção para o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, se respaldar a atuação de Eduardo Bolsonaro. Então, para resumir, é isso. Eduardo Bolsonaro, cada vez que ele escala, se no começo tinha algum tipo de apoio, ele vai escalando, ele virou um problema para a direita, que precisa se debater sobre apoiar ou não a ele, não se sabe até onde ele pode ir, não se sabe o quanto Trump pode subir ainda esse tom em relação ao Brasil, e o Centrão já viu, olha, melhor a gente se afastar, porque vai ficar difícil explicar isso ao longo do tempo.
nessa entrevista que Eduardo deu hoje, ele diz que a liberdade vale mais do que a questão econômica. Só que isso vai começar a ser sentido aqui pelas empresas, pelas pessoas que vão perder os seus empregos, e a política já está analisando os efeitos disso. Isso será cobrado. 2026 é ano de eleição e aí vai ser difícil.